Olá, bem-vindos à primeira edição do nosso podcast A Cego. Aqui é Luiz Alberto, eu sou apresentador do programa e com muita satisfação vamos discutir assuntos de interesse da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. É o podcast A Cego. A partir de hoje, esse canal oficial é a mais nova ferramenta de comunicação da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de Goiás e Bombeiro Militar do Estado de Goiás. São 67 anos de luta, indo agora para 68 anos de luta. É ao meu lado sempre aqui no podcast o nosso presidente, Subtenente Sérgio, nos honra. Presidente, estavam começando hoje, dando esse pontapé inicial a esse novo canal de comunicação. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Bacana, Luiz Alberto, que bacana te ter aqui conosco. Te agradecer já pelo apoio, por estar empenhado junto conosco aqui nesse projeto, que sem sombra de dúvida será uma grande referência aqui na comunicação, a comunicação séria, direta, de forma muito especial com os nossos militares goianos. Eu já aproveito para cumprimentar aqui também nosso grande estimado amigo, professor Rodolfo Souza, nosso irmão de armas, né? O cara que tem um trabalho extraordinário na preparação, inclusive dos nossos policiais e bombeiros militares. Obrigado, Rodolfo, pela amizade, obrigado por estar presente aqui conosco nesse momento importante. E também agradecer e transmitir aqui o nosso abraço ao Tenente Coronel Lobo, ele que desempenha uma função ali extremamente importante, que por sinal na área também de comunicação, que é o chefe ali da nossa BM5, responsável ali pela comunicação do nosso Corpo de Bombeiros Militares. E eu preciso aproveitar também, Luiz Alberto, para transmitir um abraço para todos os nossos diretores, né, que têm apoiado de forma direta aqui o nosso projeto, e também transmitir um abraço aqui, um agradecimento a quem está ali atrás ali das lentes das câmeras, né? O Wagner Badu, o Tiago, a Dani, o Flávio e também o Murilo. Muito bem, a toda a equipe de produção também, o nosso abraço, você que aí nos acompanha, pode deixar o seu comentário aqui, a nossa equipe vai responder, tá? Participe nas redes sociais da ACEGO. O tema de hoje é de suma importância para a categoria. Vamos falar de dois temas muito importantes, as promoções de 2024 para a Polícia Militar e também para o Bombeiro Militar no estado de Goiás e os reflexos da Lei Orgânica Nacional, a nova lei aprovada recentemente. A gente vai discutir esse assunto, além do nosso presidente Sérgio, nós trouxemos dois especialistas para enriquecer esse debate e ajudar muito você no nosso podcast A Cego. Convidamos aqui o Tenente Coronel Lobo, conosco aqui, chefe do BM5, é também da área de comunicação, da comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Nos honra a sua presença, Coronel. Bem-vindo. Obrigado, professor. Uma satisfação imensa, né? Uma responsabilidade muito grande estar aqui com os senhores, pessoas que eu tenho grande estima, o presidente Sérgio sabe disso. Sempre nosso parceiro, né, que também tem desempenhado aí um trabalho belíssimo à frente da Associação Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás, o professor Rodolfo Souza, tenente da Polícia Militar, e que é uma pessoa que tem também muita admiração, trabalho sério que faz, conceituado, e a gente não chega onde o Rodolfo chegou se não for por um trabalho muito bem feito, né? Então, para mim, eu fico muito feliz de estar podendo ter a oportunidade de estar aqui na estreia do podcast A Cego, né? Eu sei que é um projeto que eu tenho certeza que vai ser sucesso total. Eu espero corresponder pelo menos um pouquinho à altura aí do que os senhores esperam, né? A gente traz um pouquinho de informação, um pouquinho das nossas impressões, nosso conhecimento e também transmitir um pouco do que o nosso comandante tem falado tanto para a tropa, né? Ele que é muito transparente com a tropa, passa realmente a situação que nós estamos vivendo, os nossos anseios, as nossas possibilidades, né? E tem trabalhado muito firmemente para conseguir. E eu espero poder corresponder à altura aí dos questionamentos de todos. Muito bem. Obrigado pela presença. E um outro assunto que também interessa muito a nossa audiência é a questão dos concursos, gente. Nós temos aqui um especialista na bancada do podcast A Cego, é professor, né, o professor Rodolfo Souza, que é fundador do Instituto Rodolfo Souza, que é uma referência em preparatório para concursos de carreiras de policiais. E a gente vai arrumar um tempinho aqui também para trazer esclarecimentos sobre concursos, né? O presidente Sérgio aqui agora há pouco falando conosco aqui em off, falando conosco numa entrevista de rádio, dizendo, olha, precisamos ter concurso, o policial está sobrecarregado, né? A gente vai discutir esse assunto. Professor, obrigado pela presença, bem-vindo. Muito obrigado. Na verdade, a alegria imensa poder participar do primeiro podcast da ACEGO, essa que é uma entidade representativa que, de fato, representa os militares goianos,
tem um serviço prestado de excelente qualidade, agora inaugurando esse canal de comunicação, de debates, de conversas. Então, parabenizar o nosso presidente, o Sérgio, que está à frente da ASEGO, também à frente deste grande empreendimento que é o podcast, e também dizer que eu estou muito honrado em estar aqui ao lado do Tenente Coronel Lobo, chefe de comunicação social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, pessoa ilustre, conhecida por todos nós, admirada, e com certeza a gente tem muita coisa boa para tratar, e claro, a Lei Orgânica também fala de aspectos relacionados ao concurso. Então, sim, vamos tratar muita coisa importante aqui. Que bom, gente. São dois, né, presidente, que comunicam bem também. Dois professores. Dois professores, né? Olha, a ASEGO não para. O presidente esteve nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, inclusive teve uma reunião especial no Comando Geral do Bombeiros Militar no estado de Goiás. O presidente Sérgio conversou com o comandante-geral Coronel Washington. Quais foram os principais temas discutidos nessa reunião, presidente? Luiz Alberto, e o Tenente Coronel Lobo acompanha até pela função também, né, de chefe da BM5. Nós temos tido uma grande preocupação de reparação dos danos que tem sofrido a carreira, principalmente dos praças do Corpo de Bombeiros Militares. Nos últimos anos, temos vivenciado uma realidade, né, triste ali, porque todo profissional, e imagina-se outras carreiras que não as militares, já há um anseio muito grande pela ascensão. E isso no Corpo de Bombeiros, ali na carreira de praças, vem sofrendo um congelamento nos últimos anos, que nos levou a uma realidade atual de, em algumas graduações, o militar permanecer por 10 anos sem que haja uma ascensão. Isso para o militar, e de forma muito mais especial para o militar, tem uma relevância muito grande. Então, uma parte das nossas tratativas ali com o comando do Corpo de Bombeiros foi nesse sentido. O comandante-geral, o Coronel Washington, assim como todo o Estado-Maior, tem demonstrado uma preocupação muito efetiva já há algum tempo, né? E desde o ano passado ali, o próprio comando da instituição iniciou um trabalho de levantamento da realidade até chegar nos dias de hoje, com a apresentação de uma proposta para trazer essa regulamentação. E é interessante, Luiz Alberto, que um dos princípios aqui da administração pública é a legalidade, e nisso nos leva a uma romaria para fazer com que uma proposta, uma necessidade seja convertida em uma mudança na estrutura legislativa. Acreditamos, até mesmo pelo fato do nosso governador ter como principal plataforma de desenvolvimento político os militares estaduais, será sensível e vai fazer com que esse projeto tramite de forma célere para fazer com que no próxima data de promoção desse ano, 2024, que no Corpo de Bombeiros, no mês de junho, nós estejamos prontos com as nossas legislações atualizadas e corrigir, fazer justiça a esses militares que dedicam as suas vidas aqui para fazer com que o cidadão de bem possa trafegar e possa ter segurança aqui no nosso estado. Muito bem, esse é o tema central de início do nosso podcast ASEGO, as promoções de 2024 da Polícia Militar e do Bombeiro Militar em Goiás. Vamos falar também sobre os reflexos da Lei Orgânica, que também influencia na questão dos concursos, mas nessa questão da promoção, nós já temos um número de oficiais para esse ano? De quantos oficiais? Luiz Alberto, numa fala do próprio comandante, tivemos também hoje com ele aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e o próprio comandante traz uma preocupação que, caso não haja essas alterações na legislação, nós teremos a pior promoção da história do Corpo de Bombeiros. Muito preocupante, né? Salvo engano, o número, caso não ocorra essa alteração legislativa, em média de 70 promoções. Isso aqui será um grande desestímulo, traz um reflexo direto, eu não tenho a menor dúvida, para o serviço prestado ali para o cidadão. Imagine só você, o profissional que te atende para salvar a sua vida, para levar a segurança ali, desestimulado ali com a sua carreira, né? Então, acredito que nós vamos alcançar, porém, depende aí de uma longa peregrinação para que isso seja alcançado. Obviamente,
e é importante a gente ressaltar isso, que todo mundo sabe que os projetos ali na Assembleia Legislativa, quando vêm remetidos e com o apadrinhamento do governador, isso passa, né, com a celeridade necessária. É o que nós queremos acreditar que vai acontecer. Coronel Lobo, qual a sua opinião sobre esses números das promoções para 2024? Então, professor, como o presidente estava falando, realmente hoje os quadros de praças do Corpo de Bombeiros, eles vivem um momento de estagnação, né? Isso já é um processo que já vem de algum tempo, né? A lei que fixa os quadros da corporação, quando eu falo os quadros, nós temos os quadros de oficiais, os quadros de praças, os praças músicos, né? Nós temos os quadros de oficiais da saúde. Essa lei ela é uma lei original de 2010 que depois foi alterada por outras leis, né? A cada momento, né, de acordo com o diagnóstico de cada momento. Então, as alterações que ocorreram nessa lei de 2010, uma em 2012 e outra agora mais recente em 2022, elas infelizmente não trouxeram uma possibilidade de fluxo de carreira a longo prazo. Elas foram alterações que sanaram problemas pontuais, né? Em maio de 2022, há pouco menos de 2 anos, o Coronel Washington assume o comando, né? E aí essa última alteração de 2022 não foi durante o comando dele, ele assume depois. E aí é detectado, né, esse processo de estagnação, de asfixia no quadro das praças, e hoje é uma prioridade para o comando da instituição resolver essa situação. E aí, como o presidente muito bem explicou, nós temos que foi feito um estudo, desde o ano passado, uma comissão composta por oficiais e praças, que visitou todos os quartéis do Corpo de Bombeiros, visitou as associações representativas. Então, esse estudo ele foi justamente para ouvir a tropa e para chegar num consenso sobre qual seria a melhor forma de resolver e dar fluxo de carreira, principalmente para as praças, né? Que hoje são os profissionais que estão sofrendo mais com essa asfixia dos quadros. Uhum. Né? Como o presidente disse, tem terceiro sargento que está há 9 anos de terceiro sargento. Né? Se você for pensar que a nossa carreira é de 30 anos, e você pode galgar 7 cargos durante esses 30 anos, você ficar 1/3 da carreira no mesmo cargo está desproporcional. Né? Totalmente desproporcional, gera uma frustração, gera uma desmotivação. Não é isso que nós queremos. Uhum. Então, o comandante designou essa comissão para fazer esse estudo. Esse estudo ele foi finalizado, né? Hoje, o presidente, junto com os demais presidentes de associações, estavam lá na Assembleia, juntamente com o comandante, e para que esse estudo fosse apresentado, para que, juntamente, a gente possa apresentar para o governo e tentar viabilizar essa solução. Que é o quê? Que é alterar novamente essa lei de fixação do efetivo, né? Fixar esse efetivo em uma quantidade que seja suficiente, coerente com a realidade do Corpo de Bombeiros, que está em franca expansão. Eu estava conversando com o professor Rodolfo, né? Nós temos um projeto Capilaridade que vai praticamente dobrar a presença da corporação no Estado, e nós precisamos de efetivo para trabalhar nesses quartéis que estão sendo criados, que é para melhorar o atendimento à população, diminuir o tempo de resposta. Nós precisamos de efetivo, nós precisamos de que a tropa tenha fluxo de carreira, um fluxo de carreira que é importante ressaltar, presidente, que ele é seletivo, gradual e sucessivo. Né? A gente não pode também falar que estão sendo criados cargos para que todos cheguem ao último posto. O fluxo de carreira ele tem que ser equilibrado. Né? No último posto, nem todos os oficiais vão chegar a coronel, a gente sabe disso. Mas você tem que ter fluxo, você tem que ter perspectiva. E é isso que está sendo criado, é isso que está sendo proposto. Essa proposta ela é para atender às necessidades dos próximos 10 anos. Não é para fazer aqui, apagar um incêndio aqui de momento. Foi um estudo que foi feito de maneira minuciosa, planejada, para que a gente possa ter 10 anos de fluxo de carreira equilibrado e corrigir essas injustiças que foram acontecendo, se acumulando. Né? Os praças, principalmente, ficaram muito tempo estagnados numa mesma graduação. A gente acredita, presidente, que esse estudo, sendo aprovado, em 4 anos a gente consegue corrigir essas incoerências. O pessoal que está há muito tempo na minha graduação gradativamente vai galgando esses postos. E nos próximos 10 anos a gente vai ter um fluxo contínuo, que ele é gradual, que ele é seletivo, mas que ele é sucessivo, que ele está sempre equilibrado. Né? Nós temos os meios de ascensão, que são o merecimento e a antiguidade. O merecimento, o quadro de praças, ele faz a prova, faz o TAP, mas a gente precisa ter vagas para que a pessoa almeje, né, preencher essas vagas. Então, esse estudo foi feito, né, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais,
Mas, assim, em linhas gerais, professor, é isso. É uma proposta que foi feita ouvindo toda a corporação, ouvindo os representantes das associações, que são as pessoas que recebem os anseios da tropa, né? O presidente aqui é quem fala em nome dos subtenentes e sargentos, é ele que tem o poder de negociar e de trazer para nós aqui quais são os anseios. O Coronel Cardoso, lá na ASOF, é quem fala em nome dos oficiais, nessa questão dos anseios dos oficiais, né? Então, os presidentes foram ouvidos, a ASOF, a SEGA, a CS, Unimil, a Caixa Beneficente, todas as associações foram ouvidas, chegou-se a uma proposta final, foi apresentada, e agora é trabalhar firmemente, né, para que a gente consiga ter sucesso na aprovação dessa proposta. A gente sabe dos limites do Estado, né, questão do teto de gastos, né, presidente, questão do regime de recuperação fiscal, mas essa proposta é uma proposta que avaliou isso tudo, inclusive essa questão da responsabilidade orçamentária e financeira do Estado, para que a gente tenha sucesso e consiga aprovar o anseio do comandante e de toda a tropa. Coronel, tem uma curiosidade, né? Ouvindo o senhor falar tudo isso aí sobre esse processo, basicamente é um projeto de lei aumentando o quantitativo de vagas dentro das graduações e postos, o que vai permitir a ascensão do bombeiro militar e também que a gente percebe, né? Por exemplo, eu vejo o Corpo Bombeiro Militar crescendo bastante e com muitas frentes de atuação em vários municípios que não se fazia presente, hoje o bombeiro militar se faz presente e de cá, né, como cidadão, às vezes se questiona, pergunta, há efetivo suficiente para isso? Então, com o planejamento, com esse tipo de votação, existe também uma possibilidade futura de planejamento ao longo de 10 anos, de contratação de pessoal. Seria basicamente isso também? Também. A inclusão de efetivo é um dos pilares, né, desse processo também que vai culminar nesse fluxo de carreira, né? Nós já tivemos agora recente, né, professor, uma inclusão, um concurso para 612 vagas, né, que uma parte já foi chamada, né, são 500 soldados, 60 cadetes, 40 soldados músicos e 12 oficiais de saúde. E o comandante já está trabalhando para que seja apresentado junto ao governo a proposta para um novo concurso ou para que seja chamado o cadastro de reserva desse concurso, se houver viabilidade, os excedentes, se houver viabilidade jurídica, tudo isso está sendo avaliado, mas a gente trabalha para que tenha inclusão. Por quê? Por causa disso que o senhor falou. Esse estudo é para fixar o efetivo do Corpo de Bombeiros num número maior do que o que está fixado atualmente, né? Mas é simplesmente criar vagas? Não é isso. É porque a corporação está expandindo, são novos... Crescendo muito, um excelente trabalho. O projeto de capilaridade, ele traz 45 novos postos de bombeiros no estado inteiro, né? Então, hoje nós temos bombeiros em 45 municípios, né, em 67 postos, é praticamente dobrar a corporação nos próximos 4, 5 anos. Isso cria necessidade de preenchimento de cargos, preenchimento de funções, né, novas funções, novos comandos regionais, novas funções a serem ocupadas. E aí a gente tem a necessidade também da expansão do efetivo, de fixar esse efetivo numa conta coerente com a nova realidade da corporação, e isso tudo vai culminar no fluxo de carreira, né? Uma coisa vai empurrando a outra. Uma coisa puxa a outra. E é importante observar também que nós tivemos um acréscimo na população do estado de Goiás muito significativo desde que foi estabelecido a lei do efetivo ali do Corpo de Bombeiros. Então, está diminuto. O nosso estado está passando por um processo de industrialização. O volume hoje de indústrias que reflete direto lá na atuação, na atividade do Corpo de Bombeiros, e traz a necessidade de incremento de efetivo. Minha cidade vai ser contemplada, aí eu acho que nos próximos meses, com uma dessas unidades, dessas Qual bases. cidade mesmo? É a melhor cidade do mundo. Não sabe. Mozarlândia, eu vim. É a melhor cidade do mundo. Eu ia falar que era o charme no final. Mozarlândia vai ser contemplada com a base, é um anseio de décadas da população, Rodolfo, porque lá fica o ponto grande, mais próximo lá da unidade do Corpo de Bombeiros, salvo engano, a cidade de Goiás. Tem Aruanã, na verdade. Só que tem uma grande demanda. Tem um vácuo grande. A rodovia, a indústria lá, frigorífica, né? Então, assim, é uma necessidade muito grande. Muito bem. O Coronel Lobo citou a questão do planejamento, né? E também o baixo efetivo. O presidente Sérgio, mais cedo, numa entrevista numa outra emissora, ele falou sobre a sobrecarga que passa o policial. Eu digo todas as polícias hoje. Essa é uma realidade. Nós temos a melhor polícia
do Brasil hoje. Nós temos, e esse elogio, né, que é um fato constatado pelos números, ele pode ser recebido por todas as classes da segurança pública no Estado de Goiás. Nós temos a melhor polícia do Estado de Goiás. Porém, o efetivo não é o necessário para o serviço que esse policial está fazendo. Então, o presidente fez um levantamento importante, destacou a questão da sobrecarga que trabalha o policial. E aí o senhor disse de 30 anos, essa sobrecarga, às vezes ele vai chegar aos 25, tão cansado como se tivesse chegado aos 30. Vai chegar aos 20 já cansado como... Pensando nesse futuro, nesse planejamento, professor Rodolfo, como é que o senhor vê essa necessidade agora de melhorarmos também mais vagas, de termos mais vagas? Que tipo de planejamento que a gente precisava ter para os próximos 5 anos, 10 anos, para que esse policial que está sobrecarregado hoje venha a ter uma vida mais normal, diga-se, entre... Olha a importância do tema que nós estamos discutindo aqui, porque quando a gente pensa no fluxo de carreira, nós estamos pensando naquele servidor que já faz parte dos órgãos de segurança pública, seja bombeiro militar, policial militar, conseguindo uma ascensão que representa uma melhoria salarial, representa também a dignidade que o homem tem de poder chegar na sua casa e mostrar para a sua família que ele está ascendendo naquela instituição a que ele pertence, mas também gera uma necessidade de que na base haja contratação, sobretudo porque nós temos um aumento populacional no nosso estado, isso é evidente. Eu me lembro, tive a oportunidade de ingressar na PM de Goiás em 2003, já tem um tempinho bom, né? 20 anos de história, e eu vi na academia que nós chegávamos a 14 mil homens naquela época, policiais militares, e num estado que tinha pouco mais de 3, quase 4 milhões de habitantes. Hoje nós estamos com um estado com mais de 7, chegando a 8. Quase o dobro de habitantes, né? 8 milhões de habitantes, e nós não temos mais essa representatividade de efetivo. Claro, né, porque nós temos avanços tecnológicos e tudo mais. Entretanto, né, eu verifico que todo esse sucesso que nós temos na segurança pública hoje, fruto do trabalho excepcional de bombeiros militares, policiais militares e outros órgãos de segurança pública, ele pode sofrer um impacto se nós não tivermos num curto espaço de tempo, uma reposição de efetivo, ela é indispensável, né? E para que haja essa reposição, a gente tem que pensar um planejamento interno, de progressão e também de contratação. E por que eu enxergo isso? Né? Como é simples. Para que o policial, o bombeiro, chegue ao final da carreira motivado, chegue aos 30 anos, hoje 35 anos da sua carreira lá motivado, ele precisa progredir, para que ele esteja sempre motivado. E a gente precisa estar sempre contratando, para que haja um serviço de qualidade para a população e que esses números que hoje a gente comemora, tem que comemorar, afinal de contas são números impressionantes. Ontem a capital comemorava 23 dias sem homicídio. É um número para a capital de quase 2 milhões de habitantes, é um número impressionante. Tem que comemorar? Demais. Mas eu quero viver não 23, eu quero viver 24, 25, 30, 50, 100 dias sem homicídios. Os 365 dias do ano, né, se for possível, né? Exatamente. E para isso tem que ter investimento também na contratação de pessoal, para que haja um serviço de qualidade e não haja, por parte daquele que está desenvolvendo o serviço, um estrangulamento, ou seja, que ele consiga estar sempre motivado. Muito importante, eu vejo que o que está discutido aqui, que o presidente, que o Coronel Lobo está discutindo aqui, tem justamente esse propósito, esse objetivo. E isso demonstra a importância de nós estarmos unidos, fazendo um programa como esse da SEGO. Não é? Porque é a hora que a população, porque isso aqui não é só o nosso bombeiro militar, só o policial militar que vai estar vendo, é a população em geral também, para que a gente possa ter essas conquistas, que não são conquistas apenas internas, são conquistas do cidadão. Até porque, Rodolfo, é essa população que é assistida pelo trabalho que é prestado aqui por esses profissionais. Então é de extrema relevância e interesse da população, de um modo geral, né? A qualidade, a carreira, o bem-estar desses agentes de segurança pública. Né? Com certeza. O professor Rodolfo falou do incentivo, presidente Sérgio. Os subtenentes promovidos a tenentes em Goiás, eles vão ter um curso em fevereiro agora? Vai começar um curso? Nós estamos prestes a iniciar, inclusive, importante ressaltar aqui o empenho do nosso comandante-geral, Coronel André, para que haja essa garantia da ascensão à carreira através do SHOA, né, que é o que nós definimos ali, né, do curso que condiciona, que habilita o subtenente, e hoje o primeiro sargento também, a tornar-se segundo tenente. Agora, dia 5, a academia estará recebendo, próxima segunda-feira, 100 de origem, né,
mais algumas decisões judiciais, que deve dar algo em torno aí de 115 ou 120 novos tenentes, que estarão entregando em uma nova função para a população, um serviço extraordinário, porque ele traz uma experiência, né, muito importante com o longo da sua carreira, e motivado. Um cara motivado que vai estar lá feliz, acordado às 24 horas quando tiver de serviço. Com essa né? motivação aí, viu? O sargento menino, né, que agora é aluno show, e vai começar o curso na segunda-feira, aproveito para mandar um abraço para ele. Estava lá todo alegre esses dias. Na semana passada tive a oportunidade de conversar com ele, todo alegre, já abordando o nome, já arrumando a sua nova cobertura. E, né, com certeza, os 120 que vão iniciar esse curso estão muito felizes, graças a esse trabalho incrível. E até agora, na nova configuração da nossa lei orgânica, aluno oficial, né, que é a denominação que a lei orgânica que foi aprovada traz, que antes era showa, né? Agora aluno oficial também, menino, né? Verdade, exatamente. Fico feliz demais que é uma pessoa extraordinária, né? Muito, muito bom. Então, 5 de fevereiro começa, né? 5 de fevereiro. E uma outra coisa importante que o professor Rodolfo falou, da lei orgânica, que impacta no concurso, né? Para quem está nos acompanhando, esse assunto pode interessar, de repente é um filho seu, é um parente seu, um sobrinho seu, até você mesmo que tem interesse de entrar para a Polícia Militar, que a gente está falando das promoções, mas também essa necessidade que a polícia hoje tem de aumentar os seus quadros, não é? Essa boa Polícia Militar do Estado de Goiás. Esse é um momento que compensa entrar para a polícia, e agora, né, nesse mandato do governador Ronaldo Caiado, em que a polícia é valorizada, é respeitada, né? E o governador não aceita ninguém, nem órgão de imprensa, eu sou jornalista, o governador não aceita nem órgão de imprensa do Brasil inteiro desrespeitar a nossa polícia, o que dá muito respaldo, né, para os nossos policiais protegerem a população. O senhor disse, professor Rodolfo, que essa lei orgânica que a gente também vai discutir no nosso podcast A Cego hoje, ela foi aprovada recentemente e ela impacta os concursos, né? Então, você que está nos acompanhando, vou dar o número aqui da lei. Eu tenho aqui, dá licença, aqui eu tenho o número dessa lei. Foram 22 anos de tramitação. Veja só, você vê a dificuldade que às vezes os policiais enfrentam e que a população nem fica sabendo. Após 22 anos de tramitação, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e do Bombeiro Militar no Estado de Goiás, ou melhor, do Brasil, né? Dos estados, do Distrito Federal, território, ela foi sancionada pela Presidência da República no dia 12 de dezembro de 2023, não é? Essa lei, ela vai impactar, muda alguma coisa também na questão dos concursos? Muda bastante coisa. Goiás é precursor em importantes mudanças na segurança pública. Já há muito tempo, desde 2006, nós temos em Goiás legislação que exige nível superior para as carreiras, tanto de praça quanto de oficiais. Já estamos muito bem, mas agora, como é uma lei orgânica nacional, ela traz aí a previsão de que todo o país, todas as polícias militares e todos os corpos de bombeiros militares tenham como requisito de ingresso nível superior, que é uma conquista importante porque reflete lá também num profissional mais qualificado para a prestação do serviço. A legislação traz algo que eu considero crucial, importante, que diferencia a PM, o bombeiro no Brasil todo, de muitos outros órgãos, que é a possibilidade do indivíduo ter ingressado no início da carreira como soldado, que é a função basilar de execução, né, e poder, ao longo do tempo, com empenho, dedicação, esforço, progredindo na carreira e alcançar, inclusive, as funções de oficial. Isso é uma grande vantagem, que inclusive interfere na hora do candidato ali que está fazendo uma prova, escolher, né, qual carreira ele vai seguir. Se eu vou seguir uma carreira policial civil, policial penal, policial militar ou bombeiro militar. Então, a polícia militar e o bombeiro militar tem essa possibilidade de progressão que eu vejo algo extraordinário, pensando-se em longo prazo, que é exatamente o que nós estamos discutindo. O Coronel Lobo trouxe exatamente isso aqui, né? Ou seja, está se pensando, construindo um processo de progressão de carreira para que aquele que entrou soldado, com dedicação, sim, esforço, submetendo-se a tudo aquilo que está previsto da legislação para ser promovido por atividade ou por merecimento, ele consiga ascender na carreira e podendo, de acordo com a legislação hoje, chegar até o posto de tenente-coronel, que é uma conquista grandiosa dessa legislação. Então, além disso, muitas outras importantes mudanças, mas também tem coisas que precisam ser discutidas, senhor, que precisam ser levadas mais adiante, porque tivemos algumas mudanças que nós não desejávamos
que foram vetadas pelo presidente da República e que ainda há tempo, né, dos militares se manifestarem, porque também estão diretamente ligados a nós, de vetos ali que foram trazidas na legislação e que, de algum modo, causam uma dificuldade ou outra na ascensão da praça ao quadro de oficiais. Mas isso a gente vai discutindo aqui, né? Muito bom. E você que nos acompanha aqui no podcast A Cego, se você acha relevante esse assunto, curta, comente aqui e compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso a essa boa informação, tá? E se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. É o podcast A Cego, é a mais nova ferramenta de comunicação da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás. É sempre muito bom ter você com a gente aqui. Presidente, sobre essa questão da lei orgânica, como é que o senhor recebeu depois de 22 anos de tramitação, o sancionar pela Presidência da República dessa lei orgânica? Luiz Alberto, é uma necessidade institucional. Lamentável o quanto que no nosso país a administração pública ela tarda em quantas questões necessárias. Eu diria que 90% dos pontos que foram sancionados aqui da nossa lei orgânica são de necessidade institucional para assegurar o melhor funcionamento das nossas instituições militares, polícias militares e corpos de bombeiros militares do nosso país, né? E, por reflexo também, algumas correções das nossas carreiras. A gente fica muito satisfeito, uma conquista, e para que fosse sancionada, aprovada e sancionada, acredite, né? Quando falamos ali em peregrinação, foram 22 anos. Só no último ano, agora, o que nós tivemos, quantas vezes nós tivemos que percorrer ali os corredores ali do Congresso, da Câmara ou do Senado, né, ou articulando através do Ministério, principalmente da Justiça e Segurança Pública, para que isso fosse aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente. Alguns vetos que foram trazidos ali nos resta uma preocupação, né, porque é algo desnecessário que a gente não entende, apesar das justificativas apontadas ali pelos vetos, pelo presidente da República, a gente entende que eram matérias extremamente necessárias, né, de terem se transformado em lei. Fato que nós temos aí um prazo indeterminado para que haja a apreciação ou não desses vetos. Acreditamos, inclusive, já estamos fazendo algumas articulações no Congresso para que alguns vetos, principalmente alguns vetos mais sensíveis aos indivíduos, aos seres humanos, sejam derrubados. Um exemplo deles, um seguro de vida. Aqui no estado de Goiás, quantos militares nós já tivemos tombados, já vieram a óbito no exercício da sua atividade, né? E isso, só quem conhece a outra ponta é que sabe as necessidades que a família é inserida. Em muitas ocasiões, a família sequer tem condição de arcar com os custos do funeral e sepultamento desse indivíduo que entregou a sua vida em prol do Estado. Só na pandemia, quantas vidas nós perdemos? Só na pandemia, e inclusive, uma pauta extremamente sensível, porque traz um reflexo muito grande ali para as pensionistas. Mais de 160 policiais militares vieram a óbito durante a pandemia. E, pegando um ganchozinho aqui muito breve, e nesse período nós estávamos entre a transição de uma legislação e outra, com o regime de proteção social, o estabelecimento, né, a previdência dos militares, e essas mulheres, por estarem nesse período, nós protocolamos com o governador, quando ele esteve aqui, 25 de agosto de 2022, nas mãos dele. Inclusive, ele ficou muito sensibilizado, porque até deu a entender que ele não sabia dessa realidade. Aquelas mulheres estavam em condição de abandono pelo Estado. As mulheres, a família, a esposa do militar, que entregou a sua vida, que não tinha amparamento suficiente, não dá para usar nem luva. Não tinha, enquanto você ia no hospital, aí o médico de jaleco, né, tinha até uma máscara assim, uma máscara para evitar que houvesse contato com qualquer... O policial não podia ficar em casa? O policial não podia ficar em casa e tinha que abordar, Luiz Alberto, e não podia escolher se aquele marginal estava com Covid ou não, né? Inclusive... Não tem teste de Covid não tem teste de Covid na abordagem. Inclusive mencionamos aqui o fato do menino, sargento menino,
cara novo de idade, com uma condição física invejável, esteve na UTI, salvo engano, por 20 dias, foi entubado, né? Só para você ter ideia aqui da gravidade disso, que às vezes fala, é porque a pessoa tinha comorbidade. Não, nós tivemos vários militares com condição de saúde atualizada, né? E que teve aí um desdobramento muito grave. Tá? E essas mulheres, só pegando o gancho ali, até hoje, protocolamos o documento ali para o nosso governador aqui, mas elas ainda continuam sem a garantia de previsão do direito, que nós entendemos ser um equívoco total do Estado aqui, ao não reconhecer elas o direito que elas têm, que já foi apontado na lei lá em 2019, né, que é paridade, integralidade e vitaliciedade. Tá? A ausência desses direitos faz com que, depois de uma determinada idade, imagine só, uma mulher, mãe de família, lá depois dos seus 45, 50 anos, ter que ser inserida no mercado de trabalho. Pois é. Nós estamos falando da lei que foi aprovada agora, em dezembro de 2023, a lei orgânica de número 14.751, aprovada no dia 12 de dezembro de 2023, estabelece em nível nacional, tá? Não só para Goiás, mas em nível nacional, normas para se padronizar o funcionamento das corporações e foi sancionada com vetos pela Presidência da República, né? Lobo, como é que o senhor vê, comandante Lobo, como é que o senhor viu aí a aprovação dessa lei? E ao todo foram 28 vetos, 28 itens que foram vetados. Professor, eu acho que a lei orgânica, ela, principalmente para os corpos de bombeiros, ela trouxe algumas garantias, né, de situações que às vezes nós ficávamos um pouco vulneráveis. Então eu considero ela como, nós todos, né, consideramos como um ganho muito importante, em que pesa esses vetos, né, que ainda podem ser derrubados. A questão, por exemplo, falando especificamente do Corpo de Bombeiros, né, foram definidas algumas funções executadas pelos bombeiros como privativas do Corpo de Bombeiros. Nós temos a situação dos bombeiros civis, né, brigadistas, que eles são capacitados, e agora a lei orgânica ela estabeleceu isso, que quem prepara, quem normatiza, quem certifica esses profissionais são os corpos de bombeiros militares. Isso é muito importante, tá? Importante porque para a gente ter a garantia de quem vai estar prestando esse serviço lá na ponta, fazer um serviço adequado para a população, né? Então essa garantia também foi muito importante para nós. Um ponto que eu acho que é extremamente relevante, a gente está falando aqui, é da questão da promoção após cumpridos todos os requisitos exigidos para transferência para reserva remunerada. E aí é um ponto que a gente, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, os nossos comandantes, eles certamente, né, trarão e levarão ao governador a proposta para que seja, né, regulamentada agora no âmbito do Estado de Goiás essa situação, que é um ganho muito grande para nós, né? A gente tem uma carreira longa, uma carreira de sacrifício, de vocação, de luta, né? Que agora são 35 anos, o pessoal que já estava na ativa tem que pagar um pedágio, 32, 33 anos, e nada mais justo do que, no final, cumprir todos os requisitos exigidos para transferência para reserva remunerada, você ser agraciado com uma promoção. Era um benefício que nós tínhamos, né? Que nós perdemos, é que eu tenho muita confiança, né? E a tropa tem muita confiança que ele vai ser resgatado, principalmente agora, com a lei orgânica sancionando isso. Muito bem, mas foram 28 vetos, como diz o presidente Sérgio, alguns vetos que preocupam, não é? O coronel Lobo deu aí a sua opinião, e o senhor, professor Rodolfo, o senhor acha que alguns vetos precisam realmente ser revistos? Eu tenho certeza. Inclusive, quero chamar a atenção para uma injustiça que ocorre e ocorreu aqui no nosso estado. Por exemplo, no ano de 2022 foi realizado o concurso para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Havia uma previsão no Estatuto da Polícia Militar de que o policial militar da própria Polícia Militar que prestasse o concurso, ele não precisaria cumprir com o requisito de idade. Mas o TJ de Goiás decidiu julgar este caso e declarar esse dispositivo de lei inconstitucional, que tirou o direito do policial militar, que já está na carreira, que ali tinha 33 anos de idade, 34 anos de idade, não preenchia aquele requisito previsto no edital de, no mínimo, 32, ele não poderia fazer o concurso. Essa situação não aconteceu no concurso do Corpo de Bombeiros, porque a previsão em lei
do concurso do Corpo de Bombeiros era, inclusive, já anterior o da Polícia Militar, porque o da Polícia Militar só foi inserido como exemplo, como modelo, tomando o que estava presente no Estatuto do Corpo de Bombeiros. Já no concurso de bombeiros foi plenamente possível, né? O bombeiro militar, que integrante da corporação, prestou o concurso do CFO e pôde, então, mesmo se não tivesse ali mais 32 anos de idade, ingressar, e certamente deve ter alguém lá fazendo esse curso de formação de oficiais. A lei orgânica, ela, lá no Congresso Nacional, foi aprovada pelo Congresso, trazendo um dispositivo, isso estava ali no artigo 15 da lei, nos seus parágrafos 1º e 2º, né, trazendo ali, primeiro era uma inovação muito positiva, que era 30% de reserva de vagas para militares no concurso do CFO. E segundo, que era também a não exigência de idade, né, para aquele que fosse militar prestar o concurso. Mas esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República sob o pretexto que isso seria inconstitucional, porque violaria a isonomia do concurso. E que me causa estranheza é isso aqui, porque a própria lei orgânica traz um dispositivo que prevê que o tempo de serviço do militar pode servir como título para a realização do concurso. Então, eu queria entender por que eu trago uma previsão legislativa que permite título, mas eu vou tolir o direito do policial militar, do bombeiro militar, né, no caso, fazer o concurso, mesmo que tenha extrapolado o requisito de idade. E, ao que parece, até o presidente pode esclarecer isso muito melhor, da nossa parte, o único critério que havia preocupação era a questão previdenciária, a questão ao longo do tempo da aposentadoria. Mas se a carreira é uma só, a praça já tem a permissão de ascensão à carreira de oficial ao longo do tempo, através dos cursos de habilitação de oficiais. Qual é, então, a razoabilidade de impedir que o policial militar e o bombeiro militar façam esse concurso? Então, me causa preocupação, porque acaba tolindo do policial militar aqui do estado de Goiás esse direito, e me causa preocupação também, porque, de certo modo, eu não sei como vai ser no próximo concurso do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás, se essa realidade, esse veto for mantido. Então, essa é pelo menos uma análise que eu tenho, que causa muita preocupação e é de muito interesse de todos os militares goianos. Muito bom. Professor Rodolfo, para você que nos acompanha aqui no podcast A Cego, presidente Sérgio, esses 28 vetos da União, como, por exemplo, o seguro de vida e de acidentes ou indenização quando o vitimado no exercício da função ou em razão dela, né? A pensão para o cônjuge ou dependente quando o militar for preso provisoriamente ou em cumprimento de pena, a percepção pelo cônjuge ou do dependente da pensão do militar ativo, da reserva ou reformado, o traslado, que é algo muito importante, isso é muito sério, o traslado quando a vítima de acidente que dificulte a sua locomoção ou em razão de ocorrer uma morte durante uma atividade ou em razão dela, o auxílio funeral também, né? Como é que o senhor viu essas questões? O que nós precisaríamos fazer aqui? Aí é cobrar dos nossos deputados? Como é que o senhor vê? Por onde passaria a solução disso aqui? Tem até alguns vetos, Luiz Alberto, que não se aplica aqui ao estado de Goiás. Por exemplo, essa questão do auxílio funeral, né, que nós temos aqui em Goiás, uma previsão legal, que o militar, quando é em óbito, ele tem ali a garantia do valor equivalente ao soldo de um soldado, né, para o auxílio funeral. Tem outras matérias aí, até estávamos comentando aqui um pouco antes, né, que tem algumas matérias que ela é mais típica do próprio ente federado, né, do Estado. Acredito que essa matéria aqui do seguro de vida ser algo extremamente relevante, é responsabilidade do Estado. Nós temos alguns países que reconhecem com todas as honrarias o militar, lá no exercício da atividade. Agora imagina só, a família entrega ali o seu ente para servir ali a instituição, e aí por uma ocasião estritamente de interesse do Estado, esse indivíduo vem a falecer e ele se vê de forma desassistida pelo Estado. Essa matéria do seguro aí é algo extremamente sensível, muito sensível, que inclusive aqui no Estado houve lá o veto na lei federal, mas não há vedação para que o Estado aqui regule isso.
Independente lá da lei orgânica, o Estado de Goiás pode vir aqui e até a gente está num momento aqui que o governador faz questão de ressaltar que a base do governo dele é a segurança pública. É um ponto muito interessante, nós vamos estar discutindo, mesmo com os vetos, nós vamos estar levando isso para o governo de Goiás e acreditamos, principalmente pelo discurso feito pelo nosso governador, que é uma matéria que ele não deve recusar, principalmente por reconhecer aqui ser algo de justiça, né? Eu até, Luiz Alberto, queria fazer aqui uma outra fala muito importante ali do que foi sancionado. As nossas instituições, Polícia e Bombeiro, elas são organizadas em quadros. Tá? Então, nós temos quadro de oficiais, quadro de praças, quadro de oficiais músicos, quadro de oficiais da saúde, né? E, às vezes, existe uma distinção no fluxo da carreira, a depender do quadro. E eu até quero abrir um parênteses aqui por uma questão de justiça, que na Polícia Militar tem um quadro ali de saúde, de praças, que possuímos atualmente, deixou de ser inserido militares lá nesse quadro, apesar dele existir. E hoje existe 9 profissionais nesse quadro, são 9 subtenentes, todas mulheres, tá? Que eu acredito que a que tem menos tempo, ali da última ascensão, tem 10 anos, Tenente Coronel Lobo. E elas ficaram esquecidas ali, é como se tivessem entrado em um beco sem saída. Parece que houve um veto do presidente sobre essa questão. Não, essa matéria é restrita ao Estado de Goiás, né, de competência do Estado de Goiás, mas o fato é que eu acompanhei essas profissionais em uma série de gestões para tentar fazer com que houvesse uma recuperação. E nos outros quadros, falávamos aqui anteriormente do Showa, enquanto o quadro de praças flui, estarão apresentando agora na academia, nós temos ali 9 profissionais, são especialistas na área de saúde ou enfermagem, na área de alimentação, na área de saúde, enfermagem, esse tipo de coisa, tá? Que não são assistidas com a ascensão funcional. É uma matéria extremamente sensível. Eu até acredito que nós vamos conseguir tratar isso diretamente com a primeira-dama, com a dona Gracinha, que tem uma atuação muito efetiva, mas é uma matéria que chega a soar como um absurdo. Viu, Luiz Alberto? Todas as outras carreiras fluem e elas não. Será que é porque são mulheres? Qual o motivo que nós temos? Tá? Já discutimos isso com o próprio comandante da nossa instituição. Existe um texto criado, tá? Mas voltando a falar de peregrinação, a gente não vê isso fluir. Entra ano e sai ano e elas continuam lá, estagnadas lá, como subtenentes da Polícia Militar. Muito boa observação, presidente. O nosso podcast é cego. Você que nos acompanha aqui pode participar também, tá? Deixando o seu comentário aqui, curta, compartilhe, comente, deixa a sua pergunta aqui, tá? Aqui nas nossas redes sociais. Então, deixa a sua pergunta onde você estiver, o nosso internauta, participe, deixa a sua pergunta. O nosso podcast é cego tem o apoio da Gráfica 7, Gráfica e Editora Limitada, Gráfica 7, a amiga das forças de segurança. Um abraço aí para os amigos da Gráfica 7. Então você pode compartilhar, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e também deixa o seu like, o seu joinha, que ajuda a gente aqui a subir o podcast a cego, tá bom? Então mande a sua pergunta e a gente vai estar respondendo para você. Presidente, podemos ir aqui para as perguntas aqui? Porque a gente já está com o tempo mais... Eu queria fazer eu acho que o tempo já está um pouco corrido, mas eu queria só fazer mais uma observação, presidente. Eu acho importante trazer essa informação, porque tem a ver também com a questão da fluidez de carreira no Corpo de Bombeiros, que, como o presidente estava explicando, nós temos os quadros, né, nas corporações, quadro de oficiais de comando, quadro de oficiais administrativos, quadro de oficiais de saúde, os quadros das praças músicos. Na questão do quadro de oficiais auxiliares do Corpo de Bombeiros, o Showa, nós temos um decreto que regulamenta, especificamente no caso do Corpo de Bombeiros Militar, que limita a quantidade de vagas por certame a 20 vagas, né? Então, isso também está sendo estudado pelo comando e vai ser proposto uma alteração nesse decreto,
né, que aí também vai casar com essa questão da nova fixação do efetivo, essa nova proposta, para que a gente aumente essa quantidade de vagas por certame. Né? Também é uma prioridade do comando a gente conseguir o aumento desse limite de vagas por certame. Então, ao invés de ser 20, o número ainda está sendo estudado, mas vamos colocar aqui 30 vagas por certame. É uma diferença muito grande, um ganho muito expressivo, né, Rodolfo? Porque o Showa, ele querendo ou não, ele é uma válvula de escape ali para a carreira do praça. É onde que ele vai ascendendo na carreira, né? Ele chega a subtenente, qual que é o próximo cargo que ele almeja? É o cargo de segundo tenente, que é o A. Né? Então ele precisa fazer o show e precisa ter vaga. Precisa ter certame e precisa ter um certame que tenha uma quantidade de vagas que seja coerente, né? Então 20 é um número muito pequeno e aí a gente está tentando, trabalhando para aumentar. Isso eu tenho muita esperança, eu acho que vai dar certo, né? E se Deus quiser, vamos trazer uma notícia boa aí daqui nos dias. E até um complemento, Luiz Alberto, aqui a fala do Tenente Coronel Lobo, que hoje pela manhã ali na Assembleia Legislativa, junto com o comando, junto com as entidades do Corpo de Bombeiros, foi apresentado ali os números, né, para trazer essas correções na carreira ali, especialmente de praças. E o que foi apresentado ali, nós temos plena convicção de que é o necessário para assegurar essa fluidez, né, nos próximos 10 anos. O comandante está muito comprometido para fazer com que essa correção aconteça, além da necessidade das correções aqui trazidas pela lei orgânica, especialmente o reconhecimento da promoção ao posto de tenente-coronel, pelo que eu há, porque é necessário que o subtenente ascenda ao oficialato, né, como segundo tenente, e que tenha ali um espaço ali de tramitar na sua carreira até o posto de tenente-coronel, assim como o retorno da nossa promoção ao posto imediato, que agora, ali segundo a nova legislação, né, a nova lei orgânica, a promoção por tempo. Acreditamos, nós tivemos recentemente também uma reunião ali no comando no comando da PM, junto com o comando do Corpo de Bombeiros, junto com as entidades de classe, discutindo, né, as articulações para avançar na conquista aqui da nossa promoção ao posto imediato. Professor Rodolfo, você queria acrescentar? Eu queria falar o seguinte, né? O Coronel Lobo veio bem preparado para essa entrevista, né? Porque ele veio para a entrevista aqui na ASEG, uma entidade representativa de classe, e ele já traz só boas notícias, né? Já tem ali a perspectiva de aprovação de lei para a fluidez do cargo. Agora, com a notícia excepcional como essa, para aumentar em 50%, a possibilidade, né, de aumentar em 50% o número de vagas para ascensão à carreira dos oficiais, aqueles que são praças hoje para oficiais, o que é um aumento significativo e com certeza é uma grande conquista para todos os bombeiros, né? Parabéns, viu, Coronel? Obrigado, professor. Eu fico feliz e, sim, eu acho que a gente tem que cuidar da tropa e o comandante, ele tem essa visão, o Sérgio sabe disso, porque quem está na ponta da linha, quem está na atuação direta, né? Eu vim da tropa, quem me conhece sabe disso, eu fiz curso operacional, fiz 3 cursos, coordenei vários cursos, sempre com praças ao meu lado, né? Então, assim, quem que estava no dia a dia comigo na lida ali foram os praças e eu escuto os anseios, né, da tropa. A tropa fala, conversa com quem ela confia. O comandante veio da tropa. O Coronel Washington, ele é um comandante que criança ele andava em quartel. O pai dele é major que veio do quadro de praça, né? Então a gente sabe, a gente escuta e a gente precisa lutar por eles. Então, assim, o que depender da luta do comando, a tropa sabe que vai estar lutando e a gente tem muita esperança. O governador é um homem muito sensível à segurança pública, né? A gente sabe disso. Eu acho que nós vamos ter boas notícias aí nos próximos tempos. Que bom ouvir isso, né? Aqui no podcast ASEG, o comandante tem conhecimento da necessidade, né? Das dificuldades da tropa. Isso é muito bom. Pergunta chegando para a gente aqui nas redes sociais. Presidente, o senhor me ajuda aqui. Dentro da questão do escalonamento. É isso aqui, o Brenner Santos e a Delmon SB aqui. Vamos ver se resolvem a questão do escalonamento salarial. E o Adelmo pergunta, cadê o escalonamento? Nós temos até acredito que uma confusão na interpretação dessa matéria de escalonamento. Porque aqui no estado de Goiás há um escalonamento. Eu até falo com algumas pessoas que o correto seria falar em reescalonamento. O que nós não temos é fixação. Luiz Alberto, até para você entender, interessante, que quando se fala essa matéria de reescalonamento, o que se questiona, né, os militares questionam, é o fato de que quando a administração pública aplica ali uma correção de 10%, por exemplo, esses 10% traz um reflexo ali para o coronel,
tudo exemplificativo aqui. Em um salário de 30 mil, 10% vai dar R$3.000. E num salário de 5 mil vai dar R$500. Tá? Então, esse é o questionamento. E o que se busca seria uma fixação. Se aumentar R$500 para o coronel, aumenta R$500. Tá? Então, é uma discussão muito ampla, uma matéria muito sensível. Nós acreditamos, e sendo muito franco, a nossa lei orgânica traz isso, mas de forma muito subjetiva, até mesmo porque genérica, ela não pode regular, a União não pode regular aqui a matéria orçamentária do Estado. Então, nós temos escalonamento, o que precisa fazer é rever. E tem alguns postos, Luiz Alberto, que traz uma diferença salarial maior do que outro, que é um exemplo do nosso capitão. Tá? É um ponto de muito questionamento. Então, o que precisa é rever o escalonamento. Porém, na ordem de prioridades, e é preciso a gente ser muito franco, é uma matéria sensível, precisa ser discutido, só que se nós trouxermos isso para a mesa atualmente aqui, dentro da compreensão de necessidade, isso vai gerar um retardamento, porque traz um impacto financeiro considerável e nós vamos acabar deixando de avançar na conquista do posto imediato e na reparação. É a primeira, né? O posto imediato, com certeza, eu acho que de todos os interesses dos militares, esse é o primeiro, né, que está em voga, né? Ser, na transferência para a reserva, promovida a graduação ao posto seguinte, né? A gente está confiando. Até porque a gente perdeu isso, né, Rodolfo? Nós entramos, né? Sonhando com isso. Alguém né? falou comigo, alguém deu uma exemplificação muito bacana. Quando eu entrei no Estado de Goiás, eu assinei um contrato ali, onde uma das cláusulas previa: quando você completar o tempo, você vai ser promovido ali em reconhecimento. E isso é um reconhecimento, é um ressarcimento, porque o militar é desassistido em 90% dos direitos que assiste, direito trabalhista, que assiste todas as demais categorias. Né? Nós não temos as garantias trabalhistas que outras, que a CLT assegura. E às vezes tem algumas pessoas que falam: isso é uma regalia. Não, isso é uma compensação. Quando ingressei na PM, não sei se o Tenente Coronel Lobo, o Rodolfo também vivenciou isso, eu trabalhei durante 5 anos da minha carreira em uma escala de 24 horas de serviço por 24 horas de folga. Isso dá uma carga horária abismal, né? Já estava aposentando. Eu já estaria, se fosse computar, já estaria aposentando hoje. É verdade. Bom, então a pergunta vai chegando e, se for necessário, vocês me ajudem aqui a gente ir adequando, então. ASP Paulo. Excelente. Contamos com as melhorias para a nossa tropa e apoia a redução de interstícios dos soldados da PM e Bombeiro Militar de 2017. Vamos apagar esse legado dos terceira classe. Eu até... É uma matéria também muito interessante. Eu até mudo aí também, não seria redução de interstício, é contagem do tempo de militar. Eles ingressaram como soldados de terceira classe, a legislação mudou e essa figura de terceira classe passou a deixar de existir. E esse tempo que eles tiveram de terceira classe não estão sendo considerado para fins de ascensão à carreira. Precisa contar, é uma matéria de justiça, já discutimos isso também em uma série de ocasiões e nós acreditamos que nesse ano agora, pela sensibilidade dos nossos comandos, da PM, do Bombeiro e também pelo governo do Estado de Goiás, isso será corrigido e os nossos soldados de 2017 terão aí a sua garantia da ascensão, né? Serão cabos esse ano, com fé em Deus. A promoção mais desejada. Mas eu acho interessante essas perguntas, porque dá oportunidade para o presidente Sérgio explicar, né, até o que está acontecendo, o que realmente aconteceu. Olha o Diogo aqui nas redes sociais. Só quem ficou quase 2 anos recebendo R$ 1.500 na graduação de terceira classe para sustentar uma família sabe como isso é difícil. Agora, esse mesmo tempo nós sofremos está nos prejudicando na progressão da nossa carreira. Reduzir esse 1 ano de interstício é o mínimo para reconhecer os nobres guerreiros da turma de 2017 dos bombeiros e também da PM. Sim, presidente. O que o senhor diz aí para o Diogo? É questão de justiça, né? A mesma matéria. Com fé em Deus, nós vamos alcançar isso esse ano. Temos assistido uma mobilização muito grande, inclusive parabenizar
esse time, né, professor Rodolfo? Porque estão muito bem engajados, estão buscando ali toda uma sensibilização. É uma matéria que a gente já discutiu com o comando da PM, com o comando de Corpo de Bombeiros, né? E já apresentamos isso ao governo, e esse ano, com fé em Deus, nós vamos alcançar isso aqui. O Diogo vai ser cabo da PM ou do bombeiro, não sei. Cabo de né? Diogo. Cabo Diogo. A continência aí. A continência para o Cabo Diogo. Então, nós conversamos hoje aqui no podcast A Cego sobre as promoções para 2024 e também sobre os reflexos da lei orgânica, sobre os concursos também. Nosso tempo está chegando ao final. Se você tiver mais perguntas, a gente vai responder durante a semana aqui também nas redes sociais e no próximo podcast A Cego, porque esse é o podcast agora, é semanal. Mas para finalizar, presidente Sérgio, eu acho importante para quem nos acompanha, até para a gente poder fazer um recorte para as redes sociais da sua fala. Quais as vantagens de ser um associado da ACEGO? A ACEGO se transformou nos últimos anos na principal entidade representativa do Brasil. Eu tenho falado que, às vezes, a gente até faz um desafio. Desafio uma entidade que cresça como a ACEGO. E essa realidade, ela não foi sempre assim. A entidade completa, agora no próximo mês de junho, 68 anos da sua fundação. Ela teve momentos de muitas dificuldades e hoje, graças a Deus, a entidade goza de uma saúde estrutural muito atualizada. Temos um corpo jurídico muito competente. Estamos conseguindo alcançar resultados invejáveis, né, na restituição de direitos perdidos, né, bem como na segurança jurídica. Hoje foi pauta ali também na Paz FM, quando discutíamos ali alguns pontos. Na verdade, eu estava no rádio ouvindo a questão da segurança jurídica, do apoio jurídico para o militar quando ele incorre. E tivemos uma lei ali sancionada em 2016, salvo engano, que assegurava o direito do militar em serviço, quando incorresse ali em uma demanda judicial, o serviço jurídico garantido pelo Estado de Goiás. E aí nós sabíamos, desde aquele momento, que isso não iria acontecer. Então, nós possuímos hoje uma média de 60 advogados, especialistas nas matérias mais sensíveis para os militares, e temos acumulado aí grandes resultados, né, para dar a salvaguarda jurídica ali nos nossos militares. Além disso, nós temos uma estrutura de lazer, hotelaria, muito interessante, além da estrutura própria, uma série de convênios que faz com que o militar tenha muita tranquilidade e seja um investimento muito justificável aqui, tornar-se um associado da ACEGO. Luiz Alberto. Muito bom, é uma satisfação muito grande. Agradecer aqui o carinho da sua companhia. Curta, comente, compartilhe e divulgue esse novo podcast ACEGO. É a mais nova ferramenta de comunicação da ACEGO com você, com a sociedade, não só com os associados, não só com os colegas da segurança pública, né, das forças de segurança, mas com uma voz ativa para toda a comunidade. A ACEGO não para, o presidente não para. Coronel Lobo, fique à vontade, obrigado pela honra da sua presença. Obrigado, professor. Passou rápido demais, né? Muito o rápido. bate-papo foi muito bom. Eu já coloco meu nome na agendinha aí para o próximo. Bacana. Pode contar comigo, né? Um bate-papo muito interessante, muito descontraído e muito agradável, né? Quando o senhor chamou aí já o final do programa, eu falei, nossa, mas já. Então, assim, foi muito legal. Eu fico satisfeito de ter a oportunidade de estar aqui representando o Corpo de Bombeiros, tá? E coloco meu nome à disposição. Parabenizo novamente o presidente pelo trabalho fantástico que ele vem fazendo, a associação pujante, a ACEGO, né? A gente vê como tem crescido, como tem trabalhado sério. Satisfação de conhecer pessoalmente o professor Rodolfo Souza, que eu já conhecia de nome, né? Mas pessoalmente agora, é uma pessoa que eu admiro muito também, e estamos juntos lá na Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros à disposição dos senhores. Muito bom. Foi muito bom ouvir também, professor Rodolfo Souza. Seja sempre muito bem-vindo, fique à vontade. Olha, o Sérgio estava falando quais são as vantagens de ser associado à ACEGO, né? Uma das vantagens é poder estar aqui junto com essa equipe maravilhosa que eu sou associado à ACEGO. Aproveite todas essas vantagens aí que o Sérgio falou, mas hoje tendo a felicidade de participar desse primeiro programa Marcando História, né, nessa entidade que faz muita diferença, e quando
o Sérgio e todos os outros diretores, profissionais aqui que trabalham na SEG falam que a SEG não para, é porque realmente não para, está em constante obra, modificação, transformação, crescimento. Inclusive aqui, né? Se eu chegar aí, vocês viram que tem obra para tudo quanto é lugar aqui. Vocês viram aqui? Para todo canto. Em constante crescimento e outra, a SEG é uma família, e de fato uma família. Eu já pude testemunhar em muitas oportunidades aqui os nossos militares sendo assistidos de forma carinhosa, respeitosa em todas as suas demandas, das mais variadas. Eu já vi militares aqui em situações difíceis que precisavam de um apoio, de um amparo e encontraram nos irmãos da família Cego este apoio. Então, para mim é uma alegria enorme participar desse programa e uma alegria enorme ser também associado à SEG. Muito bom. Presidente Sérgio, parabéns aí pelo nível dos convidados, alto nível, muito bom debater com vocês, ouvir vocês, aprender com vocês aqui. E parabéns aí por esse novo canal de comunicação, a Cego Não Para, o presidente Sérgio Não Para. Parabéns, obrigado pela presença aqui hoje no nosso podcast A Cego. Obrigado, Luiz Alberto, obrigado aqui a todos os nossos associados. Agradecer pela confiança na nossa gestão, pela confiança na nossa entidade e reforçar o nosso compromisso de trabalhar diuturnamente para fazer com que a nossa entidade seja cada dia mais efetiva e melhor para a nossa família Cego. Te agradecer, Luiz Alberto, por ter aceitado o desafio aqui de conduzir conosco esse canal de comunicação sério. Nós temos um lema ali também que diz representação classista com responsabilidade, de conduzir uma comunicação também com responsabilidade, fazer com que os nossos associados, a família Cego, esteja inteirada ali de tudo o que é de interesse, da nossa classe que tramita nas nossas instituições, no nosso estado e no nosso país. Agradecer o professor, meu amigo particular, cara que eu admiro pra caramba, conheci demais ele, Tenente Coronel Lobo. Às vezes a gente viaja aí fora, até fora do estado ou no interior do estado, você está passando na rua lá, de repente, ô professor, alguém grita aí, ele de lá, né? O Rodolfo tem uma cara de menino, assim, novinho, né? Essa cara, né? A identidade. E o Rodolfo faz parte da vida muito efetiva de quem está inserindo já há alguns anos nas nossas instituições. Porque boa parte dos aprovados, eu não vou falar a maioria, mas eu acredito que a maioria dos aprovados nos nossos concursos da PM do Bombeiro passa lá pelas aulas do professor Rodolfo Souza, lá do Instituto Rodolfo Souza. Parabéns, muito obrigado, meu parceiro, por todo o carinho. Agradecer o Tenente Coronel Lobo e transmitir aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço a toda a instituição, a todo o comando da instituição, na pessoa do nosso comandante-geral, Coronel Washington, subcomandante-geral, chefe de Estado-Maior, uma equipe extraordinária, o Corpo de Bombeiros de Goiás. Rodolfo, tem feito inveja. Inclusive, não falei nem com o comandante, mas cheguei a passar aqui os projetos daqui para outros estados, para outras entidades, falando lá para eles, falando assim, estimula aí o governo seu aí, o comando aí, porque aqui no estado de Goiás o Corpo de Bombeiros está construindo uma estrutura fenomenal. Obrigado, comandante. E agradecer, Luiz Alberto, também para finalizar já, eu acredito, todos os nossos diretores que têm nos apoiado muito aqui e toda a equipe de trabalho aqui que fez com que a estrutura ficasse bacana aqui para a gente estar inaugurando hoje esse programa aqui muito importante. Em nome de toda a equipe A Cego que não para, agradecemos o carinho da sua companhia e até o próximo podcast. Um abraço, até a próxima.